Olá, boa noite. Bem-vindos ao estudo do livro As Cartas de Cristo, volume 1. Eu sou Adriana Alves, terapeuta quântica, e nós vamos começar hoje o estudo desse livro, que é um livro maravilhoso. Eu recebi um chamado da espiritualidade para começar a fazer o estudo desse livro, que fala sobre a consciência crística manifestada. Deixa eu pegar aqui, deixa eu fechar algumas telas aqui para a gente começar. Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos lá, nota do editor. Um trabalho cuidadoso foi realizado por uma equipe de profissionais para trazer ao público brasileiro uma tradução fidedigna das Cartas de Cristo, em um momento em que o mundo necessita muito e talvez deseje suficientemente os valores, atitudes e comportamentos aqui delineados. Ao folhear o livro, o leitor observará a peculiaridade da formatação do texto das cartas, com uso recorrente de negritos, letras itálicas e maiúsculas. Cumpre esclarecer esse ponto. Respeitamos uma instrução específica recebida do agente literário para que fosse mantida a formatação gráfica indicada, como forma de ultrapassar os limites da linguagem na transmissão da experiência e conteúdo descritos pela autora. Esses motivos são mais bem explicados no prefácio logo adiante. No trabalho de tradução, fizemos algumas escolhas. A utilização do pronome você, ao invés de tu. Esse último é comum em textos que incluem as manifestações de Cristo, e o uso na segunda pessoa do singular em grande parte das falas de Cristo. Então, nós estamos começando aqui o livro, eu estou começando desde o comecinho mesmo, lendo até as notas da tradução. Isso mais a eleição de termos preferencialmente simples, evidencia um esforço para alcançarmos uma linguagem contemporânea, direta e acessível a todos os públicos em um texto que traz por si mesmo, em certos momentos, desafios à compreensão do leitor. Estivemos menos preocupados com a construção de uma peça literária do que com a exposição vívida e fiel. Finalmente, para alguns termos que consideramos importantes e cuja tradução obrigou-nos a fazer escolhas de linguagem, incluímos o termo original em inglês em notas de rodapé. A qualquer tempo, desejando saber mais, consulte o site Cartas de Cristo. Então, vamos lá, aqui nós temos o prefácio, a introdução e as cartas. São 9 cartas nesse livro, que é um livro de 200 páginas. Tá bom? Então, o prefácio. Você está vendo bem? Está ouvindo bem, Garcia? Tô. Ok. Se você quiser fechar teu áudio, pode fechar, tá bom? Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar do meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevi as cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto essas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para me permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas, mesmo se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Apenas escrevi o que hoje recebi e gostaria de tentar levá-las a público, para que sejam minuciosamente examinadas, e seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística, e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado esse contato. Muitas estão conscientes do fluxo dessa nova compreensão. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade, para permanecer em contato com o mundo da individualidade.
Então, assim, o que a gente está vendo aqui nesse livro? Esse livro ele foi canalizado por uma pessoa, e essa pessoa ela não tem dúvidas de que foi Cristo que falou com ela. E Cristo vindo da mente crística, ou seja, uma consciência crística, né? Uma energia crística. Em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação, por vezes estranha, das cartas. Gostaria de explicar que, enquanto Cristo impregnava minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu quando passou pelos eventos que descrevia. Vou vibrações daquela época. Só um minutinho. Dri? Oi, seja bem-vinda. Adri, hoje nós estamos lendo o livro Cartas de Cristo, tá? Então, a sessão está sendo gravada e eu estou publicando aqui o livro para que vocês acompanhem a leitura comigo, tá bom? Tá bom. Bom, em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação, por vezes estranha, das cartas. Gostaria de explicar que, enquanto Cristo impregnava minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via e também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu quando passou pelos eventos que ele descrevia. Voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não haveria modo de escrever as cartas com as letras normais ou usando apenas o itálico. Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava: como eu posso transmitir isso? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. Ou seja, a pessoa aqui está falando da dificuldade que é de canalizar e transformar aquela consciência, aquela energia, aquele sentimento em palavras, né? Por isso que, às vezes, o formato fica um pouco estranho. Assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente de Cristo para minha, usei letras itálicas em negrito ou maiúscula. Algumas pessoas têm se queixado de que esse formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. Mas esse é exatamente o ponto. As cartas não se destinam para serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas. Isso significa que é preciso parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Ou seja, é um livro que você não é para você ler esse livro, é para você ler o livro, parar e refletir a respeito de tudo que você vai ver nesse livro, porque é uma consciência crística que está falando com a gente. Você deve lembrar a todo momento que quando Cristo tenta alcançar a inteligência humana, ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida neste mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será uma meia hora bem gasta, se gradualmente a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Ou seja, por que a gente estuda um livro como o livro Cartas de Cristo? Para a gente poder encontrar novas possibilidades e sair do nosso pensamento atual, né? Para a gente expandir a nossa mente, tá? Por quê? Porque se a gente não tem a ajuda desses avatares, se a gente não recebe a ajuda de seres que estão muito mais elevados do que a gente não vai conseguir sair do estado que a gente está. Isso para a humanidade, isso para cada um de nós que estamos aqui, tá bom? Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crítica e pedir por iluminação, isso seguramente lhe será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez apte, quando você menos estiver esperando por isso. A resposta virá como um raio de luz na sua mente, e você saberá que sim, é isso. Essa é a resposta verdadeira. Ou seja, nós devemos sempre buscar a ajuda divina. Nós devemos sempre buscar livros que vão
alimentar a nossa mente, né? A gente deve sempre buscar informação, seres elevados, livros que foram canalizados, informações que vêm de outras fontes, para a gente conseguir sair da nossa pequenez, da nossa vida, dos nossos problemas, né? Do nosso estado. Para a gente encontrar um estado maior, expandir a nossa consciência, a gente precisa realmente buscar esses livros, estudar esses livros. E muitas vezes não é fácil estudar sozinho. Então, por isso que eu estou criando hoje esse grupo que nós vamos juntos estudar as cartas de Cristo, tá? Eu recebi um chamado da minha espiritualidade de que eu deveria fazer esse estudo imediatamente, tá? E eu estou assistindo também a série The Chosen, Os Escolhidos, na Netflix, que é uma série que está mexendo muito comigo, com a figura de Cristo, né? Então, eu acho que esse livro vai trazer para nós essa consciência de Cristo manifestada. Isso é uma coisa que vai ajudar todo mundo que está assistindo essa aula, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Introdução. Ele diz: eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos, quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Ele também diz: em vista das pessoas que se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Para poder falar diretamente a você, eu desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber a minha verdade e transcrevê-las em palavras. Ela é o meu canal. Ou seja, para você ter contato com essa consciência crística, precisa de programar a mente da pessoa. Então, a pessoa que escreveu esse livro, ela teve a mente desprogramada e preparada para poder receber essas informações. Olha que coisa, né? Por quê? Porque é uma mente muito, muito elevada. E nós não temos essa mente elevada ainda, né? Então, nós precisamos... ele teve que preparar uma pessoa para poder receber essas informações, tá? Lembrando que não necessariamente aqui é o Cristo que encarnou na Terra, mas é a consciência crística que está falando conosco, tá bom? Então, qual é o objetivo do livro? Eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos, quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Ou seja, houveram interpretações erradas a respeito do que Jesus falou. Então, esse livro serve para acertar isso. Então, é um livro que vem para trazer muita luz e muito esclarecimento. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou esse exercício espiritual de transmissão da consciência. Aí é o canal dizendo, a escritora, né? O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguindo de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, o qual lidava com pessoas, e durante 7 anos desfrutei de sucesso e de muita felicidade, para crescer na compreensão espiritual. Logo, passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento, de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui? Que ela passou por dificuldades e ela pediu ajuda a Cristo. Então, isso aqui fica uma mensagem para vocês que estão assistindo essa aula, né? Se você está passando por dificuldades,
é muito importante que você comece a conversar com o ser superior, com o Deus maior, com o universo, com a consciência crística. Por quê? Porque quando você pede ajuda, essa força maior, ela te ouve e ela te atende. Nós não estamos aqui apenas para pagar boleto, para ser feliz. Nós estamos aqui para ter aprendizado. Então, muitas vezes, situações que a gente passa na vida são situações que estão vindo para nos lapidar, são situações que estão vindo para fazer com que a gente transcenda espiritualmente as dificuldades, para que a gente não seja controlado pela infelicidade, para que a gente não seja controlado pela amargura, né? Então, como você não ser controlado pela amargura, se você acreditar que apenas esse mundo é real? Então, é uma visão que a gente tem que transcender o material e começar a entender que é o espiritual que rege a nossa vida, tá bom? Uma noite em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que eu iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus, e eu me tornei curadora e um instrumento de algumas curas instantâneas. Ou seja, quando você entra em contato com a presença de Cristo, você se torna um curador e você se cura também. Por quê? Porque essa energia superior é a cura para os nossos traumas, para as nossas dores, para os nossos problemas, tá? Então, a oração, ou a prece, ou a conversa mental, o que vocês quiserem chamar, é muito importante. É muito importante. Mesmo que você não saiba fazer nenhuma oração, só o fato de você fechar seus olhos e você pedir ajuda ao divino, a algo muito maior do que você vai receber uma resposta. Eu garanto isso para vocês. Entre 1966 e 1978, em um importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científicos espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, eu peço que vocês fechem o áudio de vocês, por gentileza. Em 1975, experimentei uma noite de visões, descrevendo eventos desde 1983 até 1994. Tem como vocês fecharem o áudio? Garcia. Pronto. Vamos lá. Em 1975, experimentei uma noite de visões, escrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Ou seja, a pessoa teve visão do futuro. É o que a gente chama na física quântica de visão remota, né? Eu estava novamente sendo avisada de que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para meu lar atual. Aqui nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária, algumas vezes em contato claro e próximo com Cristo, e outras vezes afastada para reforçar a minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Então, isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas que começam a ter contato com seres de elevadíssima frequência. Essas pessoas começam a gostar de ficar sozinhas. Essas pessoas começam a ficarem mais introspectivas e elas começam a buscar a força interna, né? E elas passam por uma purificação mental e emocional, né? E essa purificação mental e emocional é que vai trazer
o estado de paz e alegria interior. Então, se você quer esse estado de paz e alegria interior, você precisa saber que a purificação mental é o caminho. A purificação emocional é o caminho. Então, você precisa purificar suas emoções, purificar a sua mente, saber o que você pensa, saber o que você sente e controlar a sua mente e controlar as suas emoções. E aí, quando você tiver em dificuldade, você ter consciência do que está acontecendo com você e não ser levado pelas emoções e pela mente, tá? Então, isso é muito importante. Se você quer um estado de paz e alegria interior, é preciso saber que existem passos para você chegar lá. E a purificação é um passo, e essa purificação parte de cada um de nós. Não existe um milagre. Cada um de nós precisa fazer o seu esforço em se purificar, o seu esforço em melhorar suas emoções, em focar a sua mente em coisas elevadas, em coisas positivas, em tratar suas emoções, seja com terapia, seja com técnicas que vão equilibrar as suas emoções. Tem uma série de técnicas que a ciência traz para vocês hoje em dia, que vocês podem tratar as emoções, né? Vocês podem tratar as emoções fazendo ginástica, fazendo yoga, fazendo meditação. Vocês podem ir no médico para ver como que estão os seus hormônios, para ver como é que está a sua saúde, né? Você pode cuidar das suas emoções através da sua alimentação. Se você pesquisar sobre alimentação ayurveda, alimentação vegetariana, a força da alimentação nas emoções, procurem artigos a respeito disso, né? Vocês podem cuidar das suas emoções através de florais, de reiki, de massagem, de respiração. Então, assim, não existe mais um mundo em que vocês não sabem das coisas, porque a informação hoje em dia está aberta, está à disposição de todos, né? Até os robôs que estão na internet estão à disposição, né? Para você digitar e você pergunta e você tem a resposta. E se você não tem a resposta, você pode buscar essa resposta com alguém que é um especialista, né? Você pode entrar num site, numa rede social de um especialista e fazer perguntas lá. Eles vão responder você. A maioria dos especialistas separa uma hora do seu dia para responder perguntas. Sejam médicos, sejam endocrinologistas, sejam psiquiatras, sejam psicanalistas. Agora, não adianta você ficar no estado em que está sem buscar a informação de como você pode se tratar, tá bom? Então, é isso. Então, o perfeito estado de paz e alegria interior, mas a pessoa passou por uma fase de purificação, tá bom? Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Ou seja, para você ter contato com essa consciência crística de altíssimo nível, você precisa ter refinamento. Refinamento de emoções, refinamento de pensamentos, refinamento de palavras. O que é refinamento? Refinamento é ser mais leve, né? Você precisa ter uma alma mais leve. Então, o que você precisa fazer para a sua alma ficar mais leve? Né? Então, de repente, desapegar do passado, de repente, perdoar as pessoas, de repente, focar em estudos iguais a esse livro que você tem aqui, né? Nós vamos ter esse estudo toda semana agora. Toda semana nós vamos estar aqui. Então, busquem o refinamento. Busquem o refinamento da sua alma. Para que vocês escrevam um livro? Não. Para que vocês entrem num estado de paz e de alegria interior. Para que vocês tenham uma evolução espiritual. E para que vocês não sejam conduzidos pelos problemas da matéria. Porque a matéria, ela sempre vai trazer problemas para você. Né? Você vai ter problemas de toda ordem através da matéria. Você vai ter problemas de violência, você vai ter problemas de saúde, você vai ter problemas de dívidas, você vai ter problemas emocionais, você vai ter problemas de conflitos familiares. Essa é a matéria.
Esse é o mundo que todo mundo conhece, é só vocês ligarem a televisão. Então, como vocês fazem para refinar, saindo disso tudo, né? Então, assim, não dando peso para isso, não dando peso para que esses problemas do mundo controlem a sua mente e controlem as suas emoções. Não deixem que tudo isso controle vocês. Vocês devem ser o guia das suas emoções, da sua mente. Cada um precisa pegar as rédeas da sua mente, pegar as rédeas das suas emoções. Então, vamos lá. As cartas são inteiramente obras de Cristo. Nelas tem origem em outra... nada nelas tem origem em outra literatura. Embora nos últimos anos certos escritores tenham obviamente tirado grande parte das suas próprias inspirações da radiação da verdade da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente um canal, nada mais. Então, olha só, né? É interessante a pessoa chegar a escrever um livro de 200 páginas dizendo que Cristo falou com ela e ela simplesmente dizer eu sou um canal. Então, isso mostra que ela está preparada, né? Ela já tirou o ego de lado e ela está pronta para servir, né? Ela está pronta para servir. Então, aqui nós temos um resumo das cartas, tá? Então, nós vamos estudar quantas cartas são. São 9 cartas. Então, nós vamos começar pela carta número 1, em que Cristo fala das suas razões para ele ter retornado e ditar essas cartas. E ele diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio dos seus pensamentos e ações. Ele explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Ele diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto e que realmente aconteceu, e o que ele aprendeu e como o conhecimento transformou em rebelde, de rebelde em um mestre e curador, né? Então, olha só, eu vou só ler essas frases aqui para vocês, ó. A humanidade atrai as próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Então, tomem cuidado com o seu pensamento, tomem cuidado com o seu sentimento e tomem cuidado com a sua ação. Porque o que você pensa, você atrai, o que você sente, você atrai, e o que você faz, você atrai. Então, não tem como a gente achar que tudo é um grande movimento do mundo contra nós. Não é um movimento do mundo contra nós. Somos nós que atraímos as coisas através dos nossos pensamentos. Então, cuidem dos seus pensamentos, tá? Ele diz aqui que a verdadeira missão de Cristo na Terra não foi registrada corretamente, ou seja, ele coloca em... Ele questiona a Bíblia, provavelmente, porque a Bíblia é onde está o registro dos passos de Cristo, né? Ele diz que não existe o pecado contra Deus. Então, aqui a gente já vê que ele vai quebrar aí uma série de paradigmas em relação à igreja, porque as igrejas sempre falam muito do pecado, porque o pecado é uma forma de manter as pessoas servis, né? Enquanto você achar que você é pecador e que você precisa realmente da igreja para se purificar, você vai ficar ali, às vezes até acreditando em muitas coisas que eles falam e que eles, às vezes, podem ter algum tipo de interesse, né? E a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida, ou seja, nós não entendemos a fonte da nossa existência, nós não entendemos de onde nós viemos. E se nós não entendemos de onde nós viemos, nós não entendemos para onde nós vamos. Então, esse livro vem para esclarecer isso. Ele descreve as 6 semanas que ele passou no deserto. Então, inclusive, isso na série é muito claro, né? Jesus estava sempre sozinho no deserto. Ele ia meditar e ele ficava meditando por dias, ele ficava meditando por horas, né? E o que aconteceu com Jesus quando ele estava no deserto? Porque ele sofreu uma transformação. O que ele aprendeu e como o conhecimento transformou ele de um rebelde em um mestre curador. Então, Jesus era um rebelde, ele veio para contrariar as regras, mas depois ele se tornou um mestre, um curador. Ou seja, se Jesus fez isso, nós podemos também. Então, assim, se nós não estamos conformados com a vida que nós temos, de alguma maneira nós temos a mesma capacidade que ele teve, né, de nos tornarmos um mestre e um curador, um mestre de nós mesmos. A gente não precisa ser mestre das outras pessoas, a gente pode ser mestre de si, né?
e um curador. Curador de quem? Curador de mim mesmo. Então, eu curo a mim mesmo, eu curo as minhas dores, eu curo as minhas faltas, eu curo as minhas emoções, eu me torno mestre de mim mesmo. Então, esse é o grande objetivo desse estudo aqui das cartas de Cristo. Eu espero que vocês que estão aqui tenham gostado. Eu estou começando pelo sumário, porque eu espero que mais pessoas se juntem a nós a partir da próxima semana. Essa aula vai ficar gravada, e vou compartilhar com mais pessoas em vários grupos para chamar as pessoas, porque eu recebi um chamado da espiritualidade para poder fazer essas cartas, tá bom? Então é isso, eu agradeço a vocês que estão aqui, tá? E eu espero que vocês possam estar aqui toda terça-feira, às 8h30, para que a gente faça essa leitura juntos, e eu tenho certeza absoluta que a vida de vocês, a vibração de vocês, a mente de vocês vai mudar depois desse conteúdo aqui, tá bom? Então é isso por hoje. Eu vou interromper aqui para a gente parar a gravação e agradeço infinitamente a presença de todos vocês aqui, tá bom? Fiquem aí.